Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, né, de soja, da segunda, vamos continuar falando um pouco mais sobre a cultura da soja. Vamos falar sobre época de semeadura, que é fundamental, principalmente na soja, respeitar a época de semeadura de cada cultivar, de cada ciclo, né? Entre os ciclos precoce e tardio, deve ser respeitado a época de semeadura de acordo com a sua região, de acordo com a empresa, né, detentora daquela cultivar, tá? De modo geral, as recomendações de plantio de semeadura são essas, né? Na região norte e nordeste é de novembro a abril a semeadura. Nos estados do sul, sudeste e centro-oeste é da segunda quinzena de outubro. Cultivares de ciclos mais longos, tá? Lembrando que essa época, cultivares precoces plantados nessa época apresenta baixa altura de plantas. Ou seja, essa época, segunda quinzena de outubro, nós estamos na primavera, que é uma época de crescimento menor, né? Então, se a gente planta uma variedade precoce, que é de colheita num ciclo mais curto, se a gente faz a semeadura numa época mais fria, com menos chuva, essa planta vai crescer pouco. Então, cultivar precoce, com baixa temperatura, né, ao redor de 20, e a ausência de chuvas, na época de enchimento de grão e de crescimento, né, no ciclo de crescimento, no estágio de crescimento, não combina. Então, variedades precoces, recomendo que seja plantada a partir de novembro para a nossa região aqui do Centro-Sul. No caso de produção de sementes, né, que o que nós dissemos anteriormente é na produção de grãos. Aí nós temos os sementeiros, né, que é quem planta soja para produzir sementes, né? Então recomenda-se um plantio um pouco mais tarde, visando escapar das chuvas, né, nas fases finais, na fase de colheita, porque alta umidade na fase de colheita, na época de maturação, acaba causando deterioração do grão, né, perda de qualidade da semente, desculpa. Então, para a produção de semente, recomenda-se o plantio um pouco mais tarde do que para a produção de grãos, tá? Então, via de regra, a gente segue uma tabela assim, ó, no Centro-Sul, a época de plantio é final de outubro a final de novembro, tá? Porém, é possível fazer um plantio com a, as variedades recomendadas, cultivares recomendados de 15 do 10 a 15 do 12, tá? É possível ainda se plantar. Na região centro-oeste, sul de Tocantins, oeste da Bahia, novembro, na região sul, início de novembro também. Vocês vejam que o grau de especificidade para plantio da soja é bem grande, né? E deve ser respeitado. A gente vê aqui, ó, para cada estado do Brasil tem uma época recomendada para a semeadura da soja. Ok, pessoal? Sempre precisa atentar a isso. E o que acontece, né? Principalmente, o que acontece quando se planta, se faz uma semeadura tardia na soja? Problemas principais são esses três: danos ocasionados pela falta de água, os percevejos e a ferrugem. Por que percevejo? Porque o percevejo, ele dá preferência para a soja mais verde, né? Então ele sai da soja madura e vai para a soja verde. Se você plantou tardio com relação aos seus vizinhos, a soja dos seus vizinhos já estão maduros, os percevejos que lá estão vão migrar para a sua área aonde está mais verde, tá? Então, quanto mais lavoura madura próxima à sua, maior será o dano na sua, enquanto estiver verde, que a migração dos percevejos para lá vai ser maior, tá? E a mesma coisa com a ferrugem asiática. A ferrugem asiática, que é um grande problema para a soja, obedece mais ou menos a mesma lógica, tá? Então, ela inicia a produção dos esporos, né, que é a fonte do fungo, nas lavouras plantadas primeiro. Então, se plantar mais tarde,
todo aquele fungo que está nas lavouras novas vão nas lavouras antigas, vão para as lavouras mais novas, tá? Então, o fungo ele vai acompanhando, né, o crescimento, o plantio, e sempre migra para a cultura mais nova. Então, se você fizer o plantio tardio, a fonte de fungo que você vai ter é muito maior do que quando se planta precoce juntamente com os seus vizinhos, né? E deficiência hídrica, qual que é o problema? Que não pode, nós vimos na aula passada, a exigência de água na fase reprodutiva é muito grande, né? Então, se faz uma semeadura tardia, o risco de se faltar água nas principais fases de necessidade de água é muito grande, tá? Então, a semeadura tardia na soja é um grande problema. Então, é altamente recomendável se seguir a época de plantio de acordo com a sua região e a cultivar a ser plantada, tá? Outra questão importante de ser seguida é com relação à população de plantas, né? A população de plantas está ligada diretamente com o espaçamento, né? Quem controla a população de plantas é o espaçamento, tá? E a soja responde muito com relação ao espaçamento, tá? O total de vagens e número de ramos é totalmente inversamente, né, a população de plantas, ou seja, com mais plantas, menos ramos e menos vagens, tá? Porém, tem cultivares que é determinado uma população de 300 mil a 250 mil plantas, tá? Cultivares com porte maior, elas acamam com população muito elevada. Então, mais uma vez, seguir a recomendação. E a gente vê aqui como que o espaçamento é o determinante na população de plantas, né? A gente vê que ó, se tiver um plantio de 10 plantas por metro no espaçamento de 40 centímetros, vamos ter uma população de 200 mil plantas. Ao passo que, olha aqui, com 18 plantas por metro, um espaçamento mesmo de 40 centímetros, vamos ter 450 mil plantas. Então, o espaçamento é quem define a população de plantas, tá ok? É importante a gente comentar sobre o vazio sanitário da soja, que é uma época onde se é proibido, em 11 estados e mais no Distrito Federal, pela vigilância da Agricultura, do Ministério da Agricultura, onde é proibido plantar soja nesse período, tá ok? Respeitando a cada região, nós temos um vazio sanitário, tá? Cada estado tem o seu período aonde não é permitido que se faça o plantio. Mas por que isso? Para diminuir a fonte, né, de fungo da ferrugem asiática, a fonte de inóculo, de esporos, né, da doença desse fungo da ferrugem asiática. Então, quando tem um vazio, um intervalo nesse plantio, teoricamente vai haver um decréscimo na população desse fungo, ok? Então, é uma medida muito importante, muito respeitada e passível de multa para quem não obedeça. Mas, de maneira geral, essa regra é obtecida, é respeitada, pois é de interesse ao próprio produtor, né, que tenha uma diminuição da doença da ferrugem asiática. Outra item importante é com relação às pragas na soja. Deve ser bem criterioso o controle, pois são diversas sojas, é por isso que nós temos bastante produto, é uma cultura que utiliza bastante defensivo, não é à toa, é porque a quantidade de pragas, né, de inimigos do produtor é muito grande, tá? Então nós vamos, tanto é que elas são divididas entre pragas das folhas, praga dos colmos e praga das raízes e praga dos grãos, né? Dentro das pragas das folhas são as lagartas e os coleópteros. Dentre as pragas que atacam os grãos são os percevejos e os lepidópteros, as borboletas. E as pragas que atacam as hastes, né, os caules e os pecíolos, onde liga o caule com a folha, bicudo da soja e a broca do colmo. E dentre as pragas que atacam as raízes, os
porós e os percevejos da raiz, né? Lembrando que nós já comentamos nas outras disciplinas sobre manter a praga no nível de equilíbrio, sempre iniciar, fazer o monitoramento da população de praga, aonde se determina o momento de entrada com o controle, né? Seja ele dentro do MIP, fazer o manejo integrado das pragas, né? Sempre deixar o químico por último e optar entre as outras maneiras de controle de praga, tá ok? De modo a manter sempre a praga em nível de equilíbrio. Nós nunca vamos erradicar totalmente a praga, nós temos que manter em nível de equilíbrio e toda vez que chegar no nível de controle, fazer uso das medidas de controle, dos métodos, para que nunca chegue no nível de dano econômico. Tá ok, pessoal? E todas essas regras seguidas, enfim, chega a colheita, tá? Que é realizada com as colheitadoras, colheitadeiras, e com uma altura mínima de planta de 60 centímetros, né? Que é a barra de corte da colhedora. Plantas menores que isso, a perda é muito grande e inviável, né? Mais uma vez respeitando aí o ciclo de crescimento para cada cultura. Eu vou deixar um vídeo com vocês na área do aluno, aonde vocês vão poder ver como que é o mecanismo de funcionamento, de debulha e limpeza dos grãos dentro da colhedora, tá ok? Acessem lá e nós voltamos na aula seguinte falar um pouco sobre a cultura do milho. Até mais, pessoal!